E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num desafio assim gigantesco. Como é que se traduz uma das maiores obras que a humanidade já produziu, o Mahabharata, de uma língua de milênios atrás para os nossos dias? A resposta, olha, é uma jornada e tanto. A pergunta que não quer calar é essa: como é que uma história com milhares de anos, escrita em sânscrito, chega até a gente de um jeito que a gente consegue não só entender, mas, e isso é o mais importante, sentir? É uma viagem que passa por palavras, por culturas e, como a gente vai ver, até pelos sons. Primeiro de tudo, a gente precisa ter uma noção do tamanho da coisa. O Mahabharata não é só um livro, sabe? É um universo inteiro. Muita gente diz que é como um oceano de histórias, que tem tudo que existe no mundo. Dizem que se algo não está no Mahabharata é porque simplesmente não existe. E essa dimensão é real, não é força de expressão. A obra toda se divide em 18 livros gigantescos, os Parvas. E olha, esses que vocês estão vendo são só os primeiros capítulos. Cada um desses Parvas tem dezenas, às vezes centenas de subcapítulos. Traduzir isso não é só passar um texto de uma língua para outra, é como tentar carregar uma biblioteca inteira nas costas. E aí, com uma tarefa desse tamanho pela frente, todo tradutor se depara com uma escolha fundamental. É quase como fazer um voto, sabe? Uma decisão que vai moldar completamente como essa obra vai chegar pra gente. E pode acreditar, essa escolha não tem nada de simples. E é aqui que o debate pega fogo. De um lado, você tem a fidelidade total, literal. O tradutor vira um espelho, tentando preservar cada detalhe, cada estranheza do original, mesmo que soe, sei lá, meio esquisito pra gente. Do outro lado tem a adaptação. O tradutor veste o autor com uma roupa estrangeira, deixando o texto mais fácil, mais palatável para o leitor de hoje. E aí, qual caminho você escolheria? Bom, o Kisarimohan Ganguly, que foi o tradutor da versão em inglês, que serve de base para muitas outras, fez a escolha dele. Ele fez um voto de fidelidade. Para ele, o mais importante era mostrar o autor do épico, Vyasa, exatamente como ele era, e não como a gente gostaria que ele fosse. É uma decisão super corajosa que coloca a autenticidade acima do nosso conforto como leitores. E essa fidelidade toda não para só no significado das palavras, não. Ela vai muito mais fundo, num lugar que a gente quase nunca para pensar. O som, o ritmo, a música da língua original. E aqui a gente chega num ponto que é a alma da nossa conversa hoje. O jeito que a gente fala o próprio nome do épico já é um ato de tradução. E não é um detalhe bobo, viu? A pronúncia certa, com a força na sílaba correta, carrega a musicalidade do poeta original. O certo é Mahabharata. Escuta só a diferença. É muito comum a gente ouvir por aí Mahabharata, mas o som correto, o som que respeita a métrica do sânscrito é Mahabharata. Essa precisão no som é um jeito de honrar a alma do texto, de garantir que a gente não está só lendo palavras, mas ouvindo um eco do poema como ele foi criado. Mas afinal, por que tanto trabalho? Por que essa preocupação toda é tão importante? É porque o que está em jogo aqui é a transmissão de um universo inteiro. Um universo de uma riqueza e de uma complexidade que são, sério, de cair o queixo. Pensa só nesse universo, uma palavra dita errada ou uma maldição lançada num momento de raiva pode simplesmente selar o destino de reis e de deuses por gerações. Como a maldição que impediu o rei Pando de ter filhos e que basicamente deu o pontapé inicial para a saga toda dos Pândavas. E os heróis dessa história, eles vêm de um mundo de nascimentos incríveis, milagrosos. Eles não são só filhos dos pais deles, não. Eles são vistos como encarnações de deuses que nasceram por meio de bênçãos divinas para cumprir um propósito maior, um propósito cósmico. E esse propósito todo vai se desenrolando no meio de rituais e sacrifícios com um poder gigantesco. Sacrifícios capazes de forçar os deuses a descer à terra. Ou, como no caso do grande sacrifício de cobras de Janamejaya, que ameaçou acabar com uma espécie inteira só para vingar a morte do pai. E não é só sobre aventura, não. O próprio autor, Vyasa, dizia que a obra dele era uma análise de absolutamente tudo. Do sagrado, do medo, da doença, da existência e até do que é a não existência. Agora imagina o desafio. Como um tradutor consegue passar toda essa profundidade filosófica sem deixar ela superficial? Quando a gente junta tudo isso, o papel do tradutor muda completamente de figura. Ele deixa de ser só um especialista em línguas, ele se torna um guardião, sabe? Uma ponte que liga o nosso mundo de hoje ao mundo daquele épico.
A missão dele, então, fica muito clara. O tradutor precisa, primeiro, ir fundo na essência da obra, como fez o próprio Vyasa. Depois ele precisa segurar firme as particularidades do original, como fez o Ganguly. E, por fim, como o próprio épico manda, ele precisa começar com a palavra Jaya, que em sânscrito quer dizer vitória. É quase um encanto para que a história seja contada direito. No fim das contas, o trabalho de um tradutor é um ato de preservação da nossa cultura. É ele que garante que esse oceano de histórias, com toda a sua complexidade, sua filosofia e seu som, não se perca com o tempo, mas que continue ecoando, ensinando e falando com as novas gerações. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Traduzir é sempre uma negociação. É inevitável que alguma coisa se transforme no caminho. Então a pergunta que fica é: nessa viagem épica entre mundos, entre línguas, o que será que a gente perde? E o que talvez a gente ganhe de uma forma maravilhosa?